Em Lucas, capítulo 4, do versículo 5 a 8, diz assim: Então o diabo o levou a um lugar muito alto. Aqui está falando no momento que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e jejuou durante 40 dias e 40 noites. Em um determinado ponto, o diabo pega Jesus, leva ele num lugar bem alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. Lhe propôs: Eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória deste reino, porque me foram entregues. Aleluia! Me foram entregues. De fato, Satanás havia tomado de Adão, mentindo para ele. E o poder desse mundo foi entregue a ele. Aí presta atenção. Porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrardes e me adorares, tudo isso será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Amém? Aqui você entendeu que, de fato, Satanás, ele recebeu essa autoridade, esse governo terreno, dado por Adão, o qual Deus havia dado a ele. Porém, em Mateus 16, 13 ao 20, diz assim, Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 20. Quando Jesus chegou à região de Cesareia e Filipe, consultou seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e há outros que digam que é Jeremias, um dos profetas. Então Jesus intercalou e perguntou: Mas quem dizem que eu sou? Quem vós dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: Abençoado és tu, Simão, filhos de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne nem sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus está falando dele, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Presta atenção. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Queridos, aqui está falando de governo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é que o inferno vai vir sobre a igreja, é que a igreja tem que avançar sobre o inferno. Nenhuma batalha, quando uma porta não prevalece, é porque um exército está indo de contra o outro. Não é o Satanás que vai vir contra a igreja, nós é que devemos ir contra ele. Nos foi dada a autoridade para desfazer as obras do diabo. Mas presta atenção, vamos continuar aqui. Da mesma maneira eu te digo, tu és Pedro, edificarei a minha igreja, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti quem? A igreja, as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado nos céus. Aleluia! Vamos continuar, em Mateus 28, do 18 ao 20, corre aí mídia, Mateus 28, do 18 ao 20. Presta atenção. Aleluia. Então Jesus, aproximando-se deles, assegurou: Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Porquanto, ide fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em meu nome, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até os fins dos tempos. Aqui está falando de um contexto onde Jesus ia ser ascendido ao céu, levado aos céus, o qual ele já tinha ido, feito a propiciação do seu sangue, já tinha recebido toda a autoridade, a qual Satanás havia tomado do homem. Ele já tinha descido nos mais profundos dos lugares, tomado a chave e entregue à igreja. E ele diz aqui: Ei, ensine. Foi a ordenança dele. Ensine. E aí vocês vão entender o porquê da palavra ensine. Porque Jesus disse aqui: Ei, presta atenção. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as. E ainda tem gente que não gosta do ensino, da palavra de Deus. É muito triste, pastor Samuel. É por isso que o nosso pastor, muito guiado pelo Espírito, ele preza muito pelo ensino. Ele diz: o que arde no meu coração aqui é o ensino da palavra. Sabe por quê, querido? Porque o ensino liberta. O ensino tira você da escravidão. O ensino arranca o jugo das suas costas. Aleluia! E você vai entender agora que foi o que o Espírito Santo colocou em meu coração sobre a autoridade. Eu vou falar quais são os 3 pontos, os 3 fatores, os 3 motivos que fazem alguém perder a autoridade ou deixar de exercê-la. Aleluia!
quais são os 3 motivos que fazem alguém perder a autoridade ou deixar de exercê-la? E quando eu digo perder, é perder mesmo a autoridade. Aleluia! E você vai me dizer, mas Diego, como pode alguém perder a autoridade? Não é Deus que instituiu? Sim, mas imagine o seguinte, vamos partir do pressuposto que um pastor de uma determinada igreja, ele vai e trai a sua esposa, e isso é exposto para toda a congregação. Qual ovelha vai passar a respeitar esse pastor? O qual tinha sido levantado por Deus para simplesmente coordenar, dirigir, apacentar toda essa igreja. O próprio se tornou uma pedra de tropeço. Sabia que Satanás ele não tem tanto interesse de fazer uma ovelha recém-chegada cair? Ele tem muito mais interesse de fazer um líder de um departamento. Não é porque somos melhores do que ninguém, é porque somos referência. Se uma ovelha cair, é muito simples. Poxa, é beber na fé, está conhecendo a palavra, vamos procurar ensiná-la, apacentar e tudo mais. Se um líder cai, agora se um pastor cai, se um bispo cai, grande é a queda. Por isso que a Bíblia diz, a quem muito é dado, também muito é cobrado. Aleluia! Então o primeiro ponto que o Espírito Santo falou ao meu coração, e em cada ponto desse que eu for citando, são 3, em cada ponto desse que eu vou citando, eu vou entrar em 3 âmbitos. O âmbito da igreja, o âmbito familiar e o âmbito político. Amém? Por que, Diego, esses 3 âmbitos? O da igreja, aqui a gente está pregando a palavra de Deus. O âmbito familiar, Deus instituiu o homem como sacerdote, como autoridade da casa. Essa igreja não existiria se não fosse as famílias. Nós formamos a igreja. Então, nada mais justo do que a gente pontuar quem é a autoridade da casa, quem é a autoridade do lar, e mostrar quais são as suas responsabilidades e o porquê muitos cabeças estão, de fato, perdendo essa autoridade dentro do lar ou deixando de exercê-la. E o âmbito político é porque a gente é governado por políticos. Nós somos governados por presidentes, prefeitos, vereadores e por aí vai. E a gente escolhe, a gente vota. Amém? Então, vamos lá. Você já imaginou a seguinte maneira? Chegue para um agente de trânsito, para ele, e diga que ele não é uma autoridade de trânsito. Ele vai olhar para você e vai dizer... Você não precisa chegar para ele para explicar para ele que ele é uma autoridade de trânsito. Chegue para o major, para Gustavo, que está aqui presente, ele é major, e tente convencer ele que ele não é uma autoridade. Ele vai dizer, filho, eu estudei, eu passei no concurso, eu me capacitei, eu ralei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, de uma certa forma, isso o torna essa autoridade. Ele recebeu uma patente por pessoas superiores a eles que reconheciam essa autoridade na vida dele. Amém? Mas a primeira coisa que o Espírito Santo me falou, que uma autoridade deixa de exercer sua autoridade, é quando ela não conhece que ela é uma autoridade. E primeiramente eu vou falar da igreja. Tem pessoas que são cristãs, têm o Espírito Santo, mas não exercem autoridade porque não conhecem que tem autoridade. Isso é verdade, pasmem. Você nunca vai ver um guarda de trânsito sem exercer, de fato, a função dele, porque ele sabe o que foi que ele fez para saber. Ele estudou, ele conhece as leis, ele nunca vai parar você no meio do caminho e dizer bem assim, ó querido, você está errado. Eu não sei porquê, mas você está errado. Quando ele te parar para te autuar, ele vai te dizer qual é a lei, o que foi que aconteceu, o porquê que você está errado. Você pode até tentar justificar, mas senhor, eu estou atrasado, não sei o que, esqueci de botar o filtro, meu querido, está no artigo tal, no tal. Pastor Samuel entende melhor do que eu dessa parte de leis. Então você está multado. Amém? É o cara que conhece, ele tem conhecimento. Então por que a igreja muitas vezes não exerce autoridade? Porque ela não tem conhecimento. E o conhecimento vem pelo ensino. Uma igreja que não ensina é uma igreja fraca. Aleluia. Presta atenção nesse texto que eu achei muito interessante. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de entendimento. Amém? Mas eu fui buscar a fundo o que queria dizer de fato esse texto. Uau! E eu pensava que de fato a culpa era de toda uma população que não conhecia Deus. E realmente, mas o porquê que essa população não conhecia Deus? Esse povo não conhecia Deus? Porque Deus havia atribuído ordenanças para o sacerdócio que viesse a ensinar o povo. Mas esse ensino estava sendo omitido, não estava sendo passado. E aí vamos lá. Ouvi, pois, a palavra de Yahvé.
vós filhos de Israel, porquanto o Senhor tem uma grave acusação a proclamar contra o povo que habita nessa terra. Porque não há verdade, bondade, compaixão, misericórdia, justiça, nem conhecimento de Elohim Deus sobre a terra. Tudo quanto apareceu e sobressai é maldição, mentira, assassinato, roubo, furto, adultério, traição, transgressões, muito além dos limites. A violência e o derramamento de sangue crescem sem parar. Por esse motivo a terra ressequida está de luto, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar estão se extinguindo. Todavia, que ninguém ouse levantar palavras de censura nem de repreensão contra o meu povo. É Deus quem está falando. Porquanto a minha acusação é contra vós, ó sacerdotes. Aqui Deus está usando um profeta para falar com o povo de Israel, com alguns dos sacerdotes, aqueles que haviam sido instituídos por Deus para ensinar a palavra de Deus, para direcionar o povo. Então preste atenção. Eis que tropeçais dia e noite, e os profetas são levados a tropeçar convosco. Por essa razão destruirei Israel, vossa mãe. Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligente no ensino. Uau! Olha aqui a afirmação, o veredito, porquanto fostes negligentes no ensino. A função do sacerdócio, primeiramente, é o ensino da palavra, porque o ensino, ele liberta. Liberta de quê, Diego? De toda essa mal-caratice que estava acontecendo aqui. Quer ver uma nação mudar? Leve ensino. Quer ver uma nação ser destruída? Corte o ensino. Isso é muito forte, querido. Quer ver uma nação inteira ser destruída? Comece a cortar o ensino dessa nação. E aí as pessoas não entendem o porquê que em um determinado governo a taxa de analfabetismo caiu bastante. Porque um determinado homem simplesmente fez o seguinte: a partir de hoje, não mais serão analfabetos aqueles que souberem escrever o nome. E aí a taxa de analfabetismo, que era absurda, caiu. E aí a mentira que se tornou uma verdade foi o quê? No governo tal, acabou com o analfabetismo. Mentira. Não se deu estudo, simplesmente mudou uma lei onde dizia que não mais analfabeto aquele que simplesmente souber escrever o seu nome. É exatamente, queridos, isso aqui que eu estou explicando. Preste atenção. Porquanto fostes negligente no ensino, eu também vos rejeitei, a fim de que não mais sejais sacerdote diante de mim, visto que vós esquecestes da Torá, lei do teu Elohim, Deus. Eis que eu também ignorarei vossos filhos. Aí eu escrevi aqui, é papel do sacerdócio o ensino. Uma igreja que não tem ensino, ela perece. Por isso vemos o nosso pastor tanto frisar: ensino, 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 ensino. Eu conheço, querido, pouquíssimas igrejas como a nossa, que se move no espírito como a gente se move, que tem profecia, que tem momento de labaraxéria, como você queira chamar, do manto, de cadeira voar, de menino cair, chorar e mãe não ver, e ao mesmo tempo ter o ensino. Mas sabe por que essas coisas acontecem na nossa igreja? Porque existe o ensino. Aqui é um equilíbrio, ninguém aqui profetiza por profetizar, ninguém aqui lança profetadas. Por quê? Porque primeiramente foi instituído um ensino. Então a gente tem uma igreja saudável, alimentada. Aleluia! Então, se você não tem conhecimento ainda da palavra de Deus, sobre que você é uma autoridade, comece a buscar quais são os seus direitos, mas também comece a buscar quais são os seus deveres. E não basta eu saber quais são os meus direitos. Não, peraí, eu tenho direito. Cristo morreu por mim. Eu tenho direito à cura divina. Eu tenho direito à prosperidade. Mas peraí, os meus deveres como cristão eu estou cumprindo? Porque deixa eu te dizer um negócio. De Deus não se zomba, queridos. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Não adianta você querer reivindicar os seus direitos se você não está cumprindo os seus deveres. Aleluia! Aleluia! E aí eu fui para o âmbito da família. No âmbito da família, queridos, o pai ele é instituído como o cabeça, o sacerdócio do lar. Mas dentro desse contexto de falta de conhecimento, muitas famílias têm perecido. Como assim, Diego? O que eu tenho visto é uma sociedade casando cedo demais,
às vezes se relacionando totalmente fora do tempo, longe da palavra, conhecimentos vazios, passados de geração a geração, de geração a geração. Eu vim de uma geração onde toda a minha família é destruída, queridos. Minha mãe se casou 2 vezes, meus tios traíam, e por aí vai. E continua nisso. Então eu fui o percussor, eu fui aquela pedra no sapato da minha família, o qual mudou todo o curso. Por quê? Porque eu me entreguei a essa palavra. E sabe aquele texto que diz que Deus ele não veio para unir, mas para separar? É exatamente isso, eu tenho vivido isso, queridos. Eu tenho vivido isso na minha família, porque eu me posicionei, eu decidi viver a palavra. Para a minha família é loucura eu estar num domingo, onde eu podia estar na igreja, ou onde eu podia estar numa praia, eu estou numa igreja. Mas eles não entendem que mais vale um dia na presença do nosso Deus do que 1000 dias lá fora. Só quem provou do maná não quer voltar ao Egito, querido. É por isso que muitos têm voltado à lama, porque de fato nunca provaram do maná. Nunca desfrutaram de quem Deus é de verdade. É por isso que muitos não têm vivido o melhor de Deus. Não têm sido autoridade dentro do seu lar. Eu não vou entrar muito no âmbito porque ainda tenho coisa para correr aqui, mas, queridos, o que mais a gente prega aqui é sobre família. Maridos, amai as suas esposas, como Cristo amou a igreja, esposas se sujeitarem aos seus maridos. É um conjunto de regras, de deveres que devemos ter, para que Deus possa simplesmente operar nas nossas vidas. Não pense que Deus vai derramar bênçãos e prosperidade sobre a sua vida, você todo desajeitado, devendo a Deus e o mundo, adulterando, fazendo o meu mundo de coisa errada. Pastor Diego, mas a Bíblia não diz que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos? Já, mas entre Deus ter nos abençoado e a manifestação há uma distância muito grande. Porque de fato somos abençoados. Mas o porquê que muitos da igreja não desfrutam? Por que muitos dentro da igreja não desfrutam dessas bênçãos? Porque entre a manifestação e o eu já ser abençoado, há uma distância, queridos. Entre a manifestação e eu já ser abençoado, eu tenho que andar nos princípios. É a chave, é a senha, para que eu possa girar assim e dizer, opa, chegou a minha prosperidade. Opa, chegou a paz que excede todo o entendimento. Não é que ela não estava ali, ela já estava, mas foi o meu posicionamento que me fez enxergar que ela já estava ali. É como um cego tateando em busca de algo, sabe, um tesouro, e o tesouro está na sua frente. Eu vi um vídeo muito engraçado, dois mineradores cavando em busca de ouro. Aí um acha uma pepitazinha de ouro pequenininha, o outro não acha nada. Aí o cara que não achou nada, ele simplesmente abandona o buraco dele. O outro que achou uma pepitazinha, vai lá e vai para o buraco do outro. Começa a cavar, acha uma pedra gigante de ouro. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, existem promessas maravilhosas em Deus que a gente precisa ali, ó, dia após dia, começar a cavar e tirar as impurezas que estão na vida da gente. Nunca foi culpa de Deus, a culpa é sempre do homem. É sempre o nosso posicionamento. É mais fácil a gente acusar o outro. É mais fácil eu dizer, mas o pastor não me enxerga. É mais fácil eu dizer, mas meu líder me persegue, meu líder não me enxerga. É mais fácil a gente apontar o erro dos outros do que a gente se reconhecer no nosso próprio erro. E eu vejo muitas famílias sendo destruídas por falta de conhecimento do que é ser um pai, do que é ser um marido. Homens que ganham fortunas e não sabem o que é, Andrezinho, honrar uma esposa. Preferem gastar dinheiros com carro, com isso, com aquilo outro, mas não tem coragem de levar a esposa para um salão. E aí ficam, mas Senhor, me abençoe, me prospera. Meu querido, deixa eu dizer um negócio. Eu tenho exemplos na minha família de pessoas que ganham mais de 30 mil e vivem uma vida miserável. E eu e minha esposa somos exemplos de que ralamos, vivemos de fé em fé todos os dias. E Deus tem acrescentado grandes coisas nas nossas vidas. Aleluia. Aí o exemplo da política, bem rápido. Sabe o que me chamou muita atenção quando o Espírito Santo me falou sobre o candidato Tiririca? Foi muito engraçado quando ele se candidatou, né, a primeira vez, e fizeram uma pergunta para ele bem assim, Tiririca, o que é que faz um senador? Foi para senador, pastor Samuel? Deputado federal.
Deputado federal, o que é que faz um deputado federal? E ele respondeu, quando eu chegar lá e souber, eu te aviso. Ele foi o mais sincero possível, gente. Mas o que me deixa abismado é uma sociedade. Quando você percebe, sabe quando é que você percebe que uma sociedade está doente? Quando ela elege um palhaço para um cargo público onde ele vai governar. Eu não estou aqui falando do caráter dele, até porque eu nem conheço. Talvez seja um homem de caráter, íntegro, de respeito. Mas, meu querido, não se levanta um pastor sem ele nem ter noção do que é ser um pastor. Mas tem gente colocando pessoas no poder simplesmente porque ele é bonito, porque ele é da minha família. Uau! Glória a Deus! Tem gente fazendo escolhas porque, é da minha panelinha, é do meu vínculo social, vai me favorecer nisso, naquilo outro. E não entendem que às vezes aquela pessoa não está nem apta para exercer aquele cargo. Eu particularmente considero as eleições a forma mais grotesca que existe. É democracia. Meu querido, deixa eu dizer um negócio. Para você ser médico, você tem que estudar, passar na faculdade, se formar, fazer residência. Para você ser um engenheiro, você tem que fazer curso, se formar, etc. Passa 5 anos. Para você ser um major, você precisa ralar, trabalhar, treinar, e fazer prova e por aí vai. Para você ser um vereador, basta você ter voto. São coisas que eu, Diego, não entendo. Porque para mim, particularmente, deveria existir regras. Em que sentido? Peraí, para um cara ser um vereador, o que é que faz um vereador, primeiro de tudo? Ele produz leis, fabrica as leis, vistoria a parte prefeito e tudo vai. O cara deveria, pelo menos, vamos supor, ser um advogado. Ele deveria ter anos de trabalho naquela área, para que ele pudesse se candidatar. Aí sim o povo escolher. Passado por um concurso, estudado, se formar, peraí, o cara é apto. Ficha limpa e por aí vai. Mas já que não existe isso, a gente precisa se atentar em quem a gente está escolhendo. Eu estou falando sobre autoridade, queridos. E é papel da igreja se posicionar. Aí o próximo ponto sobre autoridade, que faz um cristão, ou um pai de família, ou um político, um governador, de fato, perder ou deixar de exercer a autoridade, é a omissão. Mama Cássia pregou sobre isso em um dos cultos aqui, que eu fiquei, meu Deus, que ensino poderoso. A omissão é diferente da falta de conhecimento. Alguém já ouviu? Alguém tem noção da diferença entre conhecimento e sabedoria? Aparentemente parece ser a mesma coisa. Conhecimento, sabedoria. Quem tem conhecimento é sábio. Nem sempre. Nem sempre. O conhecimento, ele está, de certa forma, atrelado à sabedoria. Aquele que pratica o conhecimento, ele se torna sábio. O fato de eu conhecer não quer dizer que eu sou sábio, porque eu posso conhecer e ser tolo. Eu posso conhecer a palavra de Deus e não praticá-la. A Bíblia me chama de tolo. Eu estou fazendo o papel de tolo. Perdendo os meus dias, gastando os meus tempos, vindo para a igreja para conhecer a Deus e não pôr em prática. Isso se chama omissão. É quando você tem um conhecimento, você tem um embasamento, você pode fazer algo e você simplesmente fala, não, eu não quero fazer nada. Você é omisso. Aleluia. Sabe, queridos, que quando a gente conhece e não põe em prática, a gente se torna tolo. E nós sabemos que precisamos orar, mas não oramos. Nós sabemos que precisamos dizimar e ofertar, como o Nai pregou aqui, mas muitas vezes não ofertamos, não dizimamos. E não é porque não temos conhecimento, é porque de fato não somos sábios. Eu estou falando não somos porque eu também estou me incluindo no meio, para ninguém dizer, olha Diego, pastor Diego estava apontando para mim. Não conheço a vida de ninguém aqui praticamente. Por isso que eu estou me incluindo no meio. Precisamos andar em amor. Mas muitas vezes não andamos. Aleluia. Temos autoridade para desfazer as obras do diabo, mas muitas vezes não fazemos. Não desfazemos. Temos autoridade de ligar na terra, como a gente viu no texto inicial, e desligar. Mas muitas vezes não ligamos e não desligamos. Estamos sendo oprimidos. É muito mais fácil dizer, não, porque o diabo está me perseguindo. Porque é uma opressão muito grande nesse lugar. Passe o que José passou.
Passe o que José passou, um homem íntegro, direito, foi parar num cárcere por falsas injúrias, acusações mentirosas. Passe o que Daniel passou, seja lançado na cova de um leão. Às vezes uma pessoa se levanta e diz que a gente vem dar desaforo, e a gente, ai meu Deus, não sei o que, eu estou perseguido. Aí a Bíblia diz, alegrai-vos, quando em meu nome fores perseguidos. Mas aí a gente se reprime, a gente se cala, ao invés de a gente abrir a boca e declarar. E entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Satanás, eu te coloco no seu lugar agora. Largue a minha família, largue essa pessoa. Aqui não, aonde eu pisar, a luz prevalece. Porque está escrito, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Aleluia! Mas muitos, eu vou repetir mais uma vez, mas muitos cristãos estão sendo omissos. O problema não é as trevas em evidência. O problema é a igreja omissa. A batalha, meu querido, sempre existiu entre Satanás, entre o mal e o bem. Sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Desde o dia que foi lançado na terra, ela sempre existiu, a batalha. O problema não é quando Satanás se levanta, o problema é quando a igreja se aquieta, se cala, se torna omissa. E aí ficam os gatos pingados, que chamamos de intercessores, rogando por toda uma nação, clamando por todo um povo, orando muitas vezes para você prosperar. Irmã Eliane, ore por mim, porque eu estou passando por uma peleja, e o camarada tem 20 anos de crente. Meu querido, bota o seu joelho no chão, bota a sua boca no pó, vai fazer um jejum, vai adorar a Deus. Comece a cantar, no meio dos louvores, Deus habita. E aí veja a transformação. A responsabilidade é nossa, querido. Chega de estar atribuindo responsabilidade aos outros. A responsabilidade é nossa. Aleluia. Aí na família nós temos homens de Deus, cheios de autoridade dentro da igreja, mas que não governam bem a sua própria casa. Ou seja, omissos dentro de casa, muitas vezes sobrecarregando a esposa em deveres e obrigações que seria do marido. Agora eu estou falando da omissão no âmbito familiar. É uma das coisas que nos faz deixar de exercer autoridade ou até mesmo perdê-la. Aonde pais bananas não têm uma palavra de firmeza com o filho. Muitas vezes quando o filho levanta a voz contra a mãe. Lá em casa a gente de vez em quando dá uns gritos aqui, outro grito ali, isso é normal em toda a família, querido. Eu não conheço uma família que vai... João Pedro, pare. Ei, rapaz, senta ali. Bora. Lá em casa é assim, meu querido, não se assuste não. Às vezes o meu tom de homem é um tom muito forte, intenso. Não sei como é o seu tom, mas o meu tom é assim. Às vezes minha esposa, que já está acostumada comigo, amor, seja mais manso, parece que você está brigando. Aí eu falo, mas não é, eu estou conversando. Pronto, está aqui agora, esse é meu tom de conversa. E eu sou expressivo, então eu movimento os braços, eu falo, mas rapaz, quem olhar de longe vai dizer, rapaz, está quebrando o pau ali. E que nada, eu estou andando em amor. É o meu jeitão ali, sabe? E ela sabe que é verdade. O pastor Lucas deve ser assim também, que a gente é sanguíneo, né? Não fuja não, negão, pego você pelo pé. Mas a gente que tem essa veia macho, sabe? Hoje a geração de hoje em dia está, meu Deus do céu, está complicado, geração Nutella. A gente ia pular uma poça na nossa época, a gente fazia questão de cair na poça para se melar, porque a gente é macho. Hoje em dia, melar meu sapato. Meu irmão, crie juízo, cabra. Crie juízo, cabra. Crie juízo. Mas isso é sério, gente. Muitos pais de família, muitos maridos sendo omissos, vendo sua esposa se definhar e calado. Você é o sacerdote do lar. É você quem tem que se levantar em oração, não é a sua esposa não. Chega de uma igreja onde as mulheres são convocadas para orar. Aonde é que está na Bíblia que as mulheres eram convocadas para orar? Quem eram convocados para orar eram os homens. Saiu até uma saliva voando aqui aí. Tem que ser assim dentro de casa, cuspindo fogo.
Aleluia. Deus está falando comigo, querido, também, viu? Não pense que eu rodo no manto, Deus está falando comigo, que eu tenho que me posicionar, eu tenho que me levantar. Ela se levanta todo dia às 5 da manhã para orar. Eu falo, não, minha filha, eu vou dormir. Minha espiritualidade é para dormir mais um pouquinho. Mas em compensação, quando eu paro para falar com Deus, eu rasgo o meu coração, eu me entrego totalmente. Aleluia. Se posiciona a cabeça. Não queira só os direitos de ser cabeça no intuito de achar que você tem que mandar na sua esposa, não, porque eu sou cabeça. Eu brinco muito com isso dentro de casa, até os meninos já sabem. Tem situações lá em casa que a gente está ali conversando, discutindo acerca de um assunto, aí os meninos chegam, mamãe, papai é o cabeça. Eu estou criando, meu amiguinho, 2. Mamãe, papai é o cabeça, você tem que respeitar. Os dois é do meu lado. Às vezes ela fica brincando, dizendo assim, eu vou ter uma menina para ver se a menina fica do meu lado. Eu falo, eu vou corromper. Aí é que eu vou corromper. Se os dois machos é comigo, imagina a menininha que eu vou dar mais dengo ainda, tititi, tchá. Olha. Aleluia. Aí você vê na política, rapidamente, para a gente entrar no último termo, na última pontuação, a questão da omissão. Meu querido, você sabe quantos bilhões foram devolvidos aos cofres públicos? Você tem noção? Agora você imagine, se foi devolvido é porque foi descoberto. E quantos que não foram devolvidos? Agora, por que não foi devolvidos? Porque muitas pessoas ficaram omissas. Pessoas que até nem receberam nada, mas que sabiam. Tem pessoas que têm vídeos e mais vídeos aí e nunca divulgam. Que é isso? Omissão. Às vezes medo de uma retaliação. A gente elege pessoas para governar uma nação e a gente vê muitas vezes pessoas sendo omissas. Fazendo coisas que não eram para ser feitas e se cala, bota debaixo do pano. Eu trabalhei já em um determinado banco, aqui dentro do estado de Sergipe, onde eu fazia fiscalização de obras públicas. Só vou contar esse exemplo para você entender o que é omissão. Teve certa situação que eu fui fazer uma determinada vistoria, e aí eu, macaco velho, cheguei para o encarregado da obra, falei bem assim, meu querido, aqui nessa espessura de concreto era uma quadra de esporte. No projeto estava dizendo 12. Eu, como sou macaco velho, eu cheguei, tem 8 centímetros no concreto. Aí o cara tem 8. Sabe aquele chute acertado? Você dá um chute e acerta. Acertou no erro do cara. Você tem como me provar que tem 8? Ele falou, gente, agora. Chega, o cara foi empolgado. Cavou assim do lado da quadra, me mostrou a base de concreto, 8 centímetros. Era para ter 12. Aí eu cheguei para o encarregado e falei bem assim, o projeto diz que tem que ter 12. Está vendo a cor da parede? Foi a cor que ele ficou. Ele ficou branco. Ele falou, não, mas é 8. Eu falei, abra seu projeto, que eu abro o meu aqui, para a gente ver se é o mesmo projeto. O cara abriu, eu abri, mesmo projeto, 12 centímetros. Rapaz, não sei o que, eu falei, pois é. E a culpa não era só dele, porque existia um engenheiro responsável dentro daquela prefeitura, dentro daquele estado, para poder fiscalizar essas obras. Mas não fiscalizavam. Por que não fiscalizavam? Omissão. Aí eu te pergunto, dentro desse concreto deveria existir um ferro, 8.0, 10.0, a bitola do ferro. Quem aqui acredita que tinha esse ferro? Eu não vi, eu particularmente não vi. Mas depois que você acha um erro, em algo visível, que dirá o que está oculto? Aí eu trago, por exemplo, o que eu citei agora. Foram descobertos, foram devolvidos voluntariamente, não sei quantos bilhões. Imagine o que está oculto. Percebe a importância de escolher o candidato correto? E às vezes a gente fica, não, porque fulano não tem caráter, é grosso, é isso, aquilo, outro. Meu querido, esse dinheiro é seu. Foi roubado de você. Você foi o lesado. O lesado no sentido de que tomaram esse dinheiro de você. Aleluia. Aleluia. E aí, como respeitar esse tipo de autoridade? Como de fato a gente honrar e respeitar esse tipo de autoridade? Que comprovadamente se sujou mais do que pau de galinheiro. De uma certa forma é perdida essa autoridade. Aí é por isso que as pessoas abrem a boca e dizem ladrão, ladrão, porque são fatos consumados. E por aí vai. Não estou citando o nome de ninguém. Para bom entendedor, poucas palavras bastam.
Beber mais um golinho de água para a gente concluir aqui. O terceiro de tudo, queridos, é a iniquidade. Eu estou falando de 3 pontos que levam o cristão, ou um pai de família, ou a política, a de uma certa forma perder ou deixar de exercer a autoridade. O terceiro ponto que o Espírito Santo falou comigo foi iniquidade. Mas, pastor Diego, o que é iniquidade? Algo ou alguém que tem o comportamento contrário à moral, à religião, à justiça, à igualdade, etc. A iniquidade é praticada por iníquos, ou seja, quem se opõe à equidade. A iniquidade está associada ao ato de ser mau, injusto, perverso, uma pessoa iníqua que transgride as leis e morais, e normas morais e éticas, sem qualquer tipo de ressentimento ou escrúpulos. A iniquidade está normalmente relacionada ao cinismo ou à falta de caráter. Sabe, queridos, eu vou tratar agora aqui sobre um ponto da família. A iniquidade. Toda uma geração foi destruída por conta da iniquidade de um pai. Eu estou falando do sacerdote Eli. E ao mesmo tempo que eu falar da igreja, eu estou falando de família, para a gente encurtar e ganhar tempo. Aqui fala a história de Eli, que ele tinha ciência do pecado dos filhos, os quais eles simplesmente se deitavam com mulheres que trabalhavam na entrada do templo. Eles comiam o sacrifício que era para ser de Deus, era eles quem comiam. Foi levantado um profeta, onde o profeta, ao chegar na cidade, revela tudo a Eli. Revela entre aspas. Abre os olhos dele, porque ele já sabia tudo. Ele era um pai omisso. Então está dentro de omissão também. E o profeta começa a dizer todo o que iria acontecer com ele. Seus 2 filhos vão morrer, sua descendência não vai mais prevalecer sobre a linhagem de sacerdotes e por aí vai. Resumindo o frigir dos ovos, o que foi que aconteceu? Exatamente o que o profeta falou. Mas Deus, ele ainda deu outra chance. Ele usa o profeta Samuel, que morava na casa do sacerdote ali, e chega para ele e diz, em sonho, a primeira vez que Samuel ouvia a voz, e Eli ameaça Samuel. De que maneira? Ele diz, me diga tudo o que Deus falou com você, senão vai vir retaliação sobre a sua vida. Me diga, abra a boca. Ele foi e contou. Deus mandou te dizer isso, isso e isso, que vai morrer seus 2 filhos, você vai entrar em... Sabe o que é que ele responde? Deus é Deus. Deus só estava esperando, acredito eu, querido, que um quebrantamento de coração. Dele dizer, Senhor, me perdoe, eu errei, eu vou tentar corrigir minha casa. Mas não foi feito isso. E aí o que é que você vê? Os filisteus vêm contra Israel, os filhos de Eli saem com a arca. Estou parafraseando, resumindo. Ele sai com a arca, morre os 2. Vem um mensageiro da guerra, entra na cidade, conta para o profeta Eli cai para trás, bate o pescoço, já era gordo, morre. A esposa de Finéias, uma das esposas dos filhos dele, a esposa de um dos filhos dele, estava grávida. No momento que soube da morte dos 2 e do pai, e principalmente da retirada da arca, ela entra em dores de partos e começa a dar luz. A única coisa que ela consegue falar é, foi-se a glória de Deus. Ou seja, ela nem se preocupou de fato com a morte do marido ou dos filhos, ela se preocupou de fato com a arca, porque a arca tinha sido tomada pelo povo filisteu. E aí eles dizem, ela colocou o nome do filho dela de Icabode, que em outras palavras significa, foi-se a glória de Deus, foi levada. Perceba, queridos, toda uma geração sendo destruída por causa da iniquidade, da omissão de um homem, de um pai de família e de um sacerdote. Ou seja, alguém que exercia uma posição de autoridade dentro do âmbito da igreja, naquela época, do templo. E aí você vê toda uma família sendo destruída. Dentro do papel de omissão também você vai ver Davi. Eu já estou terminando. Davi, ele foi um pai omisso. Você vai dizer, mas pastor Diego, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deixa eu te contar o que foi que aconteceu rapidamente na casa de Davi. Salomão, o filho dele, toma o trono do pai. Antes de Salomão tronar o trono do pai, ou Absalão, antes de Absalão tomar o trono do pai, sabe o que foi que ele fez? Matou o irmão. Como assim ele matou o irmão? Matou o irmão, Naum. Sabe por que ele matou o irmão? Porque o irmão abusou da irmã. Aí você me pergunta, não tem pai nessa casa não, é? Não tem pai nessa casa não?
Onde o pai era um soldado de guerra, um general respeitado, era o rei, era Meu Deus, peraí. Aí é por isso que eu disse, tem muitos homens de Deus em cima de púlpitos, vestindo terno e gravata, alinhados, pregando a palavra de Deus com eloquência, com sabedoria, debaixo de um poder de um manto, porque o manto não é para si, mas é para os outros. E a sua casa destruída por conta da omissão ou da iniquidade que está por trás daquele homem. É muito fácil você ver uma família inteira ser destruída. A filha foi abusada sexualmente, o outro irmão morreu, foi assassinado pelo próprio irmão, e ele mesmo foi lá e tomou o trono do pai. Dentro de uma casa onde o homem era chamado, foi chamado e continua sendo, o homem segundo o coração de Deus. Percebe como não se pode separar o sacerdócio do papel de família, do pai de família? Eu não posso ser um aqui como pastor e ser outro como marido. E para finalizar, porque meu tempo esgotou, a gente tem que ser fiel ao tempo, a iniquidade na política. Aí eu vou deixar para vocês pensarem, como é que está a nossa política? Será que tem iniquidade? Será que tem erros? Quem é o pai da mentira? Hoje o que mais se ouve falar é sobre fake news. A mentira em evidência. Sabe quem é que se gloria com isso? Satanás. Ele é o pai da mentira. E de todos os lados. Não é só do lado de todos os lados. Fake news de tudo que é lado. Quem se gloria com isso é o pai da mentira. Graça e paz, amados. Essa foi a palavra de autoridade.